Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos trabalhando com temas grandes benfeitores da humanidade. Nessa série de programas escolhemos o benfeitor Allan Kardec para homenagear na beleza de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra que agora em 2014 completa 150 anos. Assim, nós estamos aqui comentando e estudando junto os bastidores do Evangelho segundo o Espiritismo. No último programa, terminamos com a ideia de que Allan Kardec, no plano da obra, ele cuida com muito carinho, com muito amor, da forma em que a obra foi escrita. Assim, nós damos o título O Cuidado com a Forma. Olha o que a espiritualidade fala para Allan Kardec. Os espíritos sempre nos têm dito: ligai-vos ao fundo e não à forma. Para nós, o pensamento é tudo, a forma, nada. Corrigi, pois, a forma se quiserdes. Nós vos deixamos esse cuidado. Ora, repare, a própria espiritualidade está autorizando Kardec a pegar as comunicações mediúnicas que chegavam até ele e ele cuidar da forma. Né? Nem sempre era escrita com melhor facilidade, ou às vezes tinha algum ponto que poderia ser dividido o parágrafo, deixar com maior fluidez. Né? Assim, Kardec recebeu da espiritualidade esse direito. E como grande escritor que ele era, no sentido pedagógico, educacional, para ele foi muito fácil. Aliás, é bom ressaltar que Allan Kardec foi o primeiro grande enviado da espiritualidade no campo da didática, no campo educacional, para ser um revelador, ou melhor, um condutor de uma revelação espiritual. Isso é excelente. E ele usou toda a sua didática para isso. Observe como é que era feita a editoração do Evangelho. Allan Kardec, com o bom senso que ele é próprio e em comum acordo com a espiritualidade, fez alguns retoques nas mensagens visando uma melhor fluência. Assim, corta e inclui palavras, muda a pontuação, retira frases, ajusta a mensagem ao interesse daquele capítulo específico que ele estava escrevendo, divide as mensagens em duas, quando ela era extensa, ou poderia parte dela ser usada em outra frente, em outro capítulo. Une duas mensagens em uma só e até muda o título original da mensagem. Essa pesquisa que fizemos intensamente em jornais e revistas da época da codificação nos deixa a cavaleiro para fazer as seguintes citações. Por exemplo, a mensagem A Lei do Amor era uma só, e Kardec dividiu em duas, a lei do amor e o ódio. A mensagem, a caridade material e a caridade moral, eram duas, e Allan Kardec uniu numa só, a famosa mensagem de Irmã Rosária. Bom, vamos falar agora do ponto principal do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o lema ou a bandeira: fora da caridade não há salvação. Esse tema é um desenvolvimento do que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala da excelência da caridade, que a fé, a esperança e a caridade, a maior de todas é a caridade. Só que no original, no texto em grego, a palavra caridade é amor. Por que então foi colocada a palavra caridade? Observemos no estudo que fizemos. A passagem do Evangelho segundo o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, diz o Espírito do apóstolo Paulo, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que o houverem praticados acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão.
Então, essa mensagem foi dada por Paulo de Tarso em Paris, em 1860. Baseado, então, na própria fase do Espírito, é que Allan Kardec vai pegar o tema, na máxima, fora da caridade não há salvação. E vai colocar como a bandeira do Espiritismo. Vamos para o estudo em si da frase, fora da caridade não há salvação. Como que ela foi divulgada? Ela foi ditada em 1860 em Paris, mas só saiu no Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, em abril. Mas antes, Allan Kardec divulgou esse tema, essa bandeira, antes de colocá-la no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, na mensagem de Ano Novo aos irmãos de Lyon, ele fala, fora da caridade não há salvação, em 1862. Também, quando ele escreveu o editorial da La Ruche Espírita Bordelense, um jornal de Bordeaux, ele apresenta a divisa, fora da caridade não há salvação. O Espírito Ferdinand, que nós já citamos aqui num outro programa, que dizíamos que era o filho da médium senhora Cajemazul e que era um dos guias da Sociedade Espírita de Bordeaux, vai apoiar este lema, fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há verdadeiro espírita, para colocar como a bandeira da Sociedade Espírita de Bordeaux. E atravessando o Atlântico, no primeiro centro espírita da capital do Império, no Rio de Janeiro, que é o Grupo Espírita Confúcio, fundado no dia 2 de agosto de 1873, tinha esse mesmo lema: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há verdadeiro espírita. Então, esses temas eram divulgados antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Kardec vai imortalizar esta bandeira no capítulo próprio de O Evangelho. Como ele usa essa frase em francês? Da onde que ele tira essa frase? E da onde que o próprio médium tinha em mente esta frase para captar a inspiração do Espírito Paulo, o apóstolo? É que a palavra carité está em francês. Ela é a tradução de caritas, em latim. E no grego é ágape, amor. Lembramos que o Evangelho, o Novo Testamento, foi escrito no grego. Do grego é que se passou para o latim. E aí, na tradução da Vulgata, feita por São Jerônimo, aparece a palavra caritas, traduzindo ágape, que é amor. E que deu carité em francês, usada pelo codificador. Allan Kardec, ele mesmo fala no Evangelho segundo o Espiritismo que a tradução que ele usava era de Sacy. Era a tradução bíblica mais conhecida da época do codificador. Quem é Sacy? Nós temos Louis Isaac de Sacy. Ele fez a tradução do Novo Testamento e do Velho também, e era, repare, a mais difundida tradução francesa dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. No século do Allan Kardec, ele utilizou esta Bíblia de Sacy. E o texto de Sacy deixa bem claro, olha lá, se nós pegarmos o texto original de Louis Isaac, nós vamos ver que a palavra no texto de Paulo é carité, no francês. Logo, é Sacy quem traduz a palavra ágape, amor, em carité. Por isso que Kardec usa carité. Mas que no original, lá no grego, é amor. É fora do amor. Feito isso, nós passemos então para o estudo. O próprio Chico Xavier, médium de qualidades incalculáveis para nós, o próprio médium percebe, juntamente com o estudo com a espiritualidade, com o seu guia, com o Emmanuel, que o original é amor. Então, comenta o nosso Chico Xavier: se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo nossa salvação, eu iria por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu: fora da caridade ou fora do amor não há salvação. Então ele já dá o adendo do amor. Mas continua o nosso Chico Xavier: creio que tanto na palavra do apóstolo Paulo, lá no original em grego, ágape,
quanto na expressão de Allan Kardec, o aforismo fora da caridade não há salvação, ficará mais claramente colocado em linguagem de todos os tempos nos termos fora do amor não há salvação. Ora, sendo assim, vai explicar o espírito Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier. Realmente, fora da caridade ou do amor não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida. Agora, nós temos esses dois termos, amor e educação, ou amor e instrução. Repare como a espiritualidade vai trabalhar isso. Vamos para uma 12ª parte, o mandamento espírita. Qual é o mandamento espírita? Se o lema é fora da caridade não há salvação, ou fora do amor não há salvação, qual é o mandamento? Os mandamentos começam com o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo, quando o Deus da justiça, Shamash, que é o Deus Sol, em sumeriano, dita os 282 mandamentos do Código de Hammurabi. Depois nós temos a evolução dos mandamentos. E aí, Moisés, em 1300 anos antes de Cristo, recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos, revelados por Yahvé, ou o Jeová do Antigo Testamento, que é o próprio Jesus. Yahvé, ou Jesus, falou a Moisés: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Repare, o amor é o centro da mensagem do Antigo Testamento e revelado pelo próprio Espírito do Cristo. Depois, quando Cristo veio à Terra, ele nos apresenta a lei do amor. Isso há 2000 anos. Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ora, e o próprio texto fala de um único mandamento, que é o mandamento do amor. Está lá em João, quando ele nos ensina: se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento no singular, mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão, como sendo um único mandamento, que é o amor. Ora, sendo assim, vem, por evolução, o mandamento espírita, que o espírito de verdade ditou a Allan Kardec há 150 anos atrás. Qual é o mandamento? Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E escreve sua voz através do Cristo. A sua voz que é o Cristo através do professor Petrobaldi. De que serve saber, se não sabeis amar? Então é no amor que nós temos a base para poder receber a instrução. Amai-vos é o mandamento do Cristo. O instruí-vos é o mandamento que a doutrina espírita veio nos trazer de novo. Repare que o amai-vos está na primeira revelação em Moisés, está em Jesus e está na mesma ordem do Espírito de Verdade. Só que o Espírito de Verdade vai além, instruí-vos. Isso por causa de quê? Porque o Cristo havia dito: o meu Pai vos enviará em meu nome outro Consolador, o Espírito de Verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito de Verdade vai ensinar o que não podíamos compreender. Ah lá, tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mas, porque não fará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Então, aquilo que o Cristo não pôde explicar, porque não tínhamos condição de entender, é o Consolador quem vai fazer. Por isso, o instruí-vos. O amor já encontra-se nas 3 revelações. A instrução é que era aquilo que estava faltando, porque não podíamos compreender na época tanto de Moisés como na época de Jesus. Daí o instruí-vos. Olha lá,
Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. O Espírito e a verdade vos guiará toda a verdade. Então fica, o amor salva, o conhecimento doutrinário consola. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido. E o que é salvar? O próprio Espírito de verdade vai dizer, lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Quando a gente ama, a gente entra no reino dos céus. Mas como que se faz para amar verdadeiramente e conseguir entrar no reino dos céus? É com a instrução, com o consolo que traz a revelação espírita. Por isso que disse o espírito Humberto de Campos por Chico Xavier. Realmente, fora da caridade, do amor, não há salvação. Mas fora da educação ou do instruí-vos, não há caridade bem conduzida. Para fechar, concluímos com um poema belíssimo, psicografado pelo nosso Chico Xavier, falando sobre o livro, sobre o Evangelho. Ei-lo, faz de amor que redivivo assoma, desde a taba feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa e dos louros do Egito, ao fausto senhorio de castigo e de Roma. Vaso revelador, retendo o excelso aroma do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito. O livro é o coração do tempo no infinito, em que a ideia imortal se renova e retoma. Companheiro, fiel da virtude e da história, guia das gerações na vida transitória, é o nume apostolar que governa o destino. Com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta, estuda e brilha com Jesus no Evangelho Divino. Olavo Bilac. Era isso que eu queria trazer ao coração de vocês. Mostrar esse grande benfeitor da humanidade, Allan Kardec, e da obra onde verdadeiramente está a essência do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que como um grande presente já recebemos há 150 anos. Muita paz, fique com Deus.